Olá, turma, tudo bom? Bem, o tema de hoje, né, a gente tem seguido nessa progressão de demonstrar aí alguns elementos, quais são circunstâncias, fenômenos, grupos sociais ou de pensamentos, grupos teóricos, né, elementos teóricos, que de alguma forma permeiam e especialmente fundamentam, dão aí uma certa coesão na estrutura de pensamento jurídico-político, especialmente aqui nesse primeiro momento, num período imperial, né? Então a gente está falando no momento pré-republicano, no qual, e a partir dessa transição, nós vamos ter algumas mudanças e uma maior pluralidade de grupos de pensamento, eventualmente outras teorias que vão entrar em concorrência, há um conjunto, um espectro, um cenário talvez um pouco mais plural, um pouco menos homogêneo, mas num primeiro momento, né, quando olhamos para essa primeira experiência de governo autônomo brasileiro, localizado ali no Império, há aí uma certa uniformidade e é mais fácil a gente conseguir delimitar essa certa homogeneidade, né, de pensamento e mais ou menos como que se dão essas estruturas, especialmente de caráter social e político, como que vão se dar as relações entre indivíduos. Bom, a partir dessa ideia, então, nós já falamos num primeiro momento qual que é essa noção de formação do pensamento, nos concentramos a qual que é a composição e qual que vai ser eventualmente a estrutura de uma elite política brasileira, e esse é um ponto importante da gente conseguir definir, né? Ainda que a gente tenha feito as ressalvas anteriores de que é natural a gente ter um certo pudor, um certo receio em tratar e falar de elite política, a gente geralmente tem alguma associação ali com relação às formas econômicas, eventualmente algum tipo de opressão, enfim, mas não é esse o contexto. Contudo, o tema que a gente vai tratar hoje, que você já deve ter visto ali pelo título e pelo tema da aula, é sobre o pensamento escravista, em paralelo ou eventualmente em concorrência com o pensamento abolicionista e como que de alguma forma a manutenção, a existência ou alterações que possam haver nessas estruturas de pensamento, ou seja, nas justificativas que determinam eventualmente a manutenção da escravidão ou aquelas colocações que pudessem vir a corroborar a abolição da escravidão, seja total, seja um momento único, seja gradual. Enfim, a gente vai tratar isso com um pouco mais de calma, mas justamente essa dicotomia, né, essa concorrência de pensamentos é que é um pouco o foco do que a gente vai ver, o que a gente vai tratar. E a gente já começa colocando um aspecto importante para vocês, é que de uma maneira geral, claro, né, nós vamos ver aí essas diferentes vertentes, mas em alguma medida, e especialmente nos momentos finais pré-abolicionistas, né, especialmente aí nas últimas 2 décadas, a partir dos anos 1860 mais especificamente, passa a ser bastante comum que o fundamento central, tanto a manutenção quanto a abolição da escravatura, sejam mais ou menos o mesmo. E pode parecer uma coisa meio louca falar isso, mas cada um dos grupos vai se apropriar de uma lógica que é muito parecida, só que os olhares, o ponto de partida desses olhares passa a ser um pouco distinto. E eu justamente, ou em grande medida pelo fato desse fundamento ser muito parecido, é que nós vamos ter consequências bastante críticas e, por via de consequências, a gente for pensar a manutenção da escravidão e a forma como ela foi abolida. Claro, nunca a gente pode afirmar que a abolição da escravatura foi algo ruim, sempre ela é positiva em qualquer aspecto, em qualquer cenário. Mas o modelo que foi adotado para essa abolição, de alguma forma, corroborou e foi ali consoante, né? Foi, enfim, muito par e passo, muito organizado com um pensamento de manutenção escravista ou de lógica escravista. E se a gente está nos referindo a pensamento jurídico-político, é importante realmente compreender esse fundamento, porque ele tem aí uma relevância bastante grande na formação, nas estruturas que nós vamos ter presentes não só no Império, mas especialmente nessa república nascente, né, que vai surgir logo na sequência. Então vamos partir para essa colocação, é importante fazer um pouco dessa introdução. Vocês devem ter visto, tem um esqueminha que está postado para vocês, que é um conjunto de leis abolicionistas. Ali é uma relação, né, de qual que é o conteúdo dessas iniciativas legislativas que levaram gradativamente à abolição da escravatura ou a sistemas ou a formas de muito lenta e progressiva abolição, e especialmente o conteúdo dessas relações legislativas, como eventualmente se davam esses aspectos abolicionistas, mas para poder ter uma compreensão maior, né, de qual que é essa sequência e por que essa sequência se deu mais ou menos dessa forma, a gente tem que ter essa noção, né, de qual que é a razão pela qual se mantinha ou se teve
ou se estendeu por tanto tempo, ou pelo modelo de abolicionismo. Para que a gente possa, então, definir isso, primeiro, como vocês bem sabem, o Instituto da Escravidão, ou seja, essa possibilidade jurídica de que um outro ser humano seja proprietário de um ser humano ser proprietário de outro ser humano, é uma característica que é de natureza jurídica, ou seja, eu posso ser dono de uma pessoa, mas quando sempre a gente fala, né, essa lógica de que eu posso ser dono de uma outra pessoa, isso por si só já entra numa contradição no conceito clássico de escravidão, especialmente a escravidão colonial, negra, africana que nós vamos ter aqui no Brasil. Porque, na verdade, as pessoas não eram donas de outras pessoas, as pessoas eram donas de um bem e de uma propriedade. Ou seja, a figura do escravizado, o indivíduo que é escravizado, ele não é considerado pessoa, ele não é considerado ser humano e, por via de consequência, ele não vai integrar o espectro de pessoas, indivíduos e cidadãos se a gente for se relacionar com a ideia de Estado, por exemplo. Esse é o primeiro ponto. Ser dono de um escravo, ter um escravo, a figura do escravo, ele não é uma pessoa, ele é uma coisa. E se a gente compreende o escravo como uma coisa e não, né, um objeto e não uma pessoa, tudo isso já nos dá aí uma série de argumentos, uma série de elementos que de alguma forma explicam essa manutenção e em alguma medida desculpam, né? Vamos pensar sobre muitas aspas, são aí uma justificativa bem tosca, bem sem sentido da manutenção da escravidão. Se ele é um objeto, se ele é uma ferramenta, se ele é uma máquina, né, para o mundo econômico colonial, então é mais ou menos como tentar extinguir, sei lá, uma ferramenta que nós tenhamos. Por mais que ela possa ser defasada, por mais que ela possa não ser muito boa, é uma ferramenta, né? Enfim, nós temos aquela ferramenta, ela nos é útil, portanto, não necessariamente a gente pode ou vai pensar em extingui-la totalmente. Esse é um aspecto bastante importante para a gente sempre ter em mente. Bom, quando a gente fala, ou quando a gente percebe, né, quais são os argumentos, ou quais são as justificativas para a manutenção escravista, é possível observar, enfim, aspectos vários, né? Na maior parte das vezes, eles vão se debruçar, especialmente aqui no Brasil, sobre aspectos econômicos, né? Então, vão se tentar justificar a ideia de que, puxa, se não tivermos escravos, quem vai trabalhar para nós? Essa é a primeira, sempre grande pergunta que há e que permeia esse discurso. Então, se não tem um escravo para trabalhar, quem que vai trabalhar? Ou melhor, e daí essa pergunta esconde uma outra colocação que é: não é tanto se o escravo não trabalhar para mim, quem vai trabalhar? Porque a resposta óbvia que qualquer um de vocês vai pensar é uma outra pessoa que receba pagamento para isso. Então, quem vai trabalhar por si só não é um problema, não é um obstáculo. Mas a questão seria, e isso esconde uma pergunta implícita, é: se não houver o escravo para trabalhar por nós, quem trabalhará como escravo para nós? Porque a questão justamente é essa. O problema não é só ou exatamente quem fará o trabalho, mas quem fará o trabalho nas condições que o indivíduo escravizado faça. Porque, afinal de contas, mesmo que a gente diga, olha, por meio de pagamento, uma pessoa vai se submeter a isso? Não, definitivamente não. As condições de vida, de trabalho no escravizado, e por mais que eu tenha certeza que muitos de vocês pensem, falem ou saibam que não sempre, o tempo todo, eles não estavam sendo chicoteados, sendo levados, abusados e apanhando, o simples fato do indivíduo ser considerado pessoa e as condições de vida, a forma como o aspecto emocional, psicológico, a existência, toda a concepção do indivíduo escravizado, ela é tão destituinte da condição humana que definitivamente o pagamento para que isso acontecesse, para que a pessoa submetesse a esse tipo de trabalho ou de vida, teria que ser descomunal, e é óbvio que nenhum ex-proprietário de escravos estaria disposto a pagar por empregados nesse sentido. Então, esse é um aspecto. Então, do ponto de vista economicista, temos essa colocação. A segunda, que tem mais uma visão de noção nacional, e ela se conecta um pouco também com o aspecto abolicionista, que a gente já vai ver, que é justamente isso. Bom, se não tivermos mais escravos, como vai ser a economia do Brasil? Afinal de contas, a força motriz da economia brasileira é a mão de obra escravizada. Portanto, se simplesmente se encerrarem os escravizados, o que a gente vai fazer? Como que vai acontecer? Como que vai funcionar o Estado brasileiro? Então, esse é um aspecto bastante importante e que ele se comunica muito aproximadamente com uma terceira relação. E daí essa penso que é a mais densa, e ainda que nem todos os autores se referenciem a ela de forma muito objetiva, inclusive no próprio texto do José Bruno de Carvalho, ele não chega a abordar isso com grande precisão, com grande intensidade, porém é um aspecto muito, muito relevante, que é
Bom, afinal de contas, eu enquanto proprietário de escravos, tenho lá 50, 10, 12, 15, 100, 1 milhão de escravos, não importa o número que eu tenha, eu paguei por eles. E eles têm um valor, porque afinal de contas eu paguei por eles. Se simplesmente houver uma abolição e eles deixarem de ser meus escravos, não só eles ficarão livres, que é a grande preocupação de nós, juristas e seres humanos atuais e contemporâneos, mas no caso do proprietário ele vai chegar e vai pensar, bom, tá, mas eu paguei por essa coisa, paguei por essa pessoa e no final das contas quem vai me indenizar por esse patrimônio que eu estou perdendo? Porque uma relação e uma analogia que eu já fiz e faço bastante em teoria e história, que alguns de vocês devem conhecer, é mais ou menos como se de repente hoje o governo brasileiro dissesse que todas as vacas, todas as cabeças bovinas do Brasil são livres, elas são agora indivíduos autônomos e que elas não são de ninguém, elas não são mais parte da propriedade de um indivíduo. E daí todo mundo que tem, né, como vocês devem bem imaginar, o valor intrínseco de um bovino, seja um touro, seja um boi reprodutor, seja uma vaca leiteira, seja vaca de corte, seja o que for, ele tem um valor intrínseco. Todo mundo que pagou ou que tem esse patrimônio vai simplesmente pensar e dizer, tá, e aí? Que legal, parabéns, eu acho super legal as vaquinhas serem livres e felizes. Mas quem que vai pagar, afinal de contas, o meu prejuízo por ter perdido esse patrimônio? Então, esse é um aspecto bastante relevante nessa discussão. E isso, claro, sempre vai se conectar na forma como nós pensamos, e quando eu digo nós enquanto brasileiros, nós enquanto nação, nós enquanto país, nós enquanto partícipes da gerência do Estado, como membros representados, ou nós enquanto estudiosos do direito. Todos nós temos que ter em mente, sim, de que é impossível se pensar, se falar qualquer aspecto de origem econômica, política, social, jurídica, emocional do país, do Brasil, sem ter como relevância absurda a existência da escravidão. E não porque a gente está falando só por uma questão racial, pelo fato de quem é livre e quem não é livre, mas pelo fato de que é uma estrutura e uma forma de relação entre indivíduos, ou seja, imaginar que você tem uma parcela considerável de pessoas e que essa parcela considerável de pessoas, não só porque elas são negras, mestiças, mulatas, mas porque são as pessoas que exercem função, trabalho e submissão. Imaginar e pensar que durante quase 400 anos as relações de trabalho, ou seja, alguém que presta algum tipo de serviço para você, seja carregar água, seja trazer alimento, seja lavar sua roupa, seja cuidar da sua cama, dos seus filhos, amamentar os seus bebês, eventualmente te tirar da cama, pegar a água que você lava o rosto, que você cozinha, o que você come, o que você veste, o que você vive, tudo de alguma forma passava ou passou pela mão de obra escravizada. Portanto, essa naturalidade, essa totalidade, essa obviedade, ela é muito expressiva na forma como vai se conduzir durante todo o período, né, seja colonial ou seja imperial brasileiro, e também na Primeira República, e a gente pode afirmar com uma certa segurança que ainda hoje nós temos desdobramentos nesse sentido. Mas só para a gente deixar bem definido e não nos alongar mais nesses aspectos que são paralelos, é importante a gente pensar que a justificativa para a manutenção da escravidão, ou seja, para a existência de pessoas, indivíduos que são parte da propriedade de outras pessoas, ele vai ter justificativas de natureza religiosa, de natureza econômica, de natureza estrutural. Vai haver argumentos que são, hoje, a nosso ver, muito, muito loucos, algo como a escravidão tem uma função civilizatória, é a forma como tradicionalmente os povos antigos faziam a sua dominação territorial, a sua expansão. Existe uma corroboração bastante intensa de natureza histórica, né? Olhar as populações ou as grandes civilizações antigas, de alguma forma tiveram a presença de escravos. Então existe aí toda uma tentativa de fazer, né, trazer essa naturalidade. E da mesma forma, esse tipo de argumento, esse tipo de pensamento, esse tipo de discurso que de alguma forma determina que a manutenção da escravidão, ela, ok, é ruim, todo mundo de alguma forma reconhece que ter escravos ou ser escravo não é legal, mesmo quem defende a escravidão entende isso como um mal necessário, ok, não é bom, porém é o que a gente tem para hoje, é o que dá para fazer. Mas especialmente, e quando se olha por esse aspecto histórico, né, pregresso, é muito comum que esses indivíduos que defendem essas ideias digam, não, isso vai ser mais ou menos como um sistema feudal, vai desaparecer um dia, é só a gente deixar passar que vai acabar.
Né? Não é possível que a gente tente acelerar esse processo por meio de regras, leis, revoluções e esse bando de baderna estranha desse povo que quer conceder liberdade. Então, essa noção de conservar instituições e institutos e deixar que eles desvaneçam, que eles desapareçam com o tempo, é, em alguma medida, uma premissa sempre bastante presente, bastante constante na manutenção, na tentativa de manter a escravidão. Claro, sempre levando qualquer justificativa, seja ela de ordem histórica, religiosa, filosófica, no final das contas, é uma tentativa de justificar algo que é bastante prático e concreto. Quem vai indenizar os proprietários ou ex-proprietários de escravos? Quem vai continuar exercendo o serviço depois? Quem vai pagar essa conta toda no final? Então, em alguma medida, a gente está sempre dando uma resposta para esse grupo social que é formado por esses proprietários de escravos. Sempre também, e lembrando de identificar, quando nós falamos na nossa aula anterior sobre a elite política, e vocês devem lembrar que a gente relacionou isso bastante com a presença forte de uma burocracia centralizada e de um funcionalismo público, enfim, pessoas ligadas ao Estado, vale lembrar que quem tinha os poderes ou as autoridades, né, o poder de decisão nesse momento, quem ia fazer as regras, as leis que determinavam a manutenção ou não de institutos como esse, pode haver uma associação feita de forma rápida e não está de todo errada, mas ela está um pouco equivocada. Bom, é claro que os deputados e senadores não iam votar pela abolição porque eles eram proprietários de escravos. Sim e não. Porque é claro que uma parte considerável da classe política também tinha, até porque a maior parte das pessoas tinham de fato escravos. Então isso, funcionários públicos, pessoas em geral. Então, mesmo escravos libertos tinham escravos. Então isso, essa noção totalizante, ela é bastante óbvia. Mas esperar ou ter a expectativa que deputados, senadores ou membros políticos tivessem um interesse só pessoal é um pouco tosco, porque no final das contas a gente tem uma diversidade, uma diferença bastante grande entre o que vai ser a elite política, que foi aquela que a gente discutiu no nosso último encontro, que é formada por esses burocratas, por intelectuais, por indivíduos que de alguma forma têm algum tipo de formação específica, e uma elite agrária e econômica. E aí sim essa é formada majoritariamente por proprietários de escravos. E vejam, é claro que elas trabalham em conjunto. A classe política precisa e demanda que a classe econômica, a classe agrária, né, essa elite agrária e econômica, participe dos processos de eleição com os seus votos, afinal de contas, majoritariamente são eles os eleitores, por aspectos que a gente já tratou em teoria e, enfim, vocês podem facilmente observar isso pelo texto constitucional imperial, só eram possível ser votantes aqueles homens com renda mínima, né, então facilmente identificados como os proprietários de escravos ou pessoas que tinham algum tipo de nível de renda bastante alto. Portanto, a classe política, a elite política precisava do apoio dessa classe agrária e econômica, então eles funcionam em conjunto. Então, é claro que se a gente for pensar, a não votação pela abolição da classe política se dá muito mais pela sua tentativa de própria manutenção, e não tanto porque eles acreditam na escravidão, porque eles acham isso realmente importante, ou porque sejam eles proprietários de escravos. Como a gente bem viu, boa parte da classe política é formada por burocratas que trabalham para o próprio Estado, portanto eles não são produtores rurais. Esse é um aspecto importante. E para a gente colocar em paralelo como que a gente chega supostamente num discurso abolicionista, e como eu falei para vocês, ele anda e caminha muito de forma parecida e muito ao largo do próprio discurso escravista, ele vai tratar de aspectos que, em geral, o escravismo não se preocupa muito. O primeiro deles é a noção de liberdade. Mas para a gente falar em liberdade do indivíduo, a gente tem que entender que o indivíduo é indivíduo, ele é pessoa. Portanto, para os escravistas raiz, quando alguém pega e fala, nossa, essa pessoa merece ser livre, ele vai dizer, tá, mas ela não é uma pessoa, é uma ferramenta. Então, no final das contas, seria como você justificar para alguém que tem 45 cabeças de gado e falar assim, mas as vaquinhas merecem ser livres, porque elas são seres que merecem ser livres. Ele vai dizer, tá, e se eu soltar a vaca, ela vai viver do quê? Sozinha? A base do quê? Né? Então, para ele, esse sentido não existe. Essa conexão entre um ponto e outro não tem muita lógica. Então, esse sentido, ou essa noção, essa ideia de liberdade do ser humano, no final das contas, para o discurso abolicionista, ele é muito pouco importante, ou ele vai ter muito pouco relevância. Há um aspecto econômico, e daí a gente começa a tangenciar e ver o quanto se aproxima, tanto no sentido de manutenção do Estado, quanto no sentido econômico, o discurso abolicionista é que vai ter a mesma fonte do discurso escravista. Primeiro, boa parte dos abolicionistas vão dizer,
manter a escravidão é muito caro. Manter escravo é caro, manter o escravo é antieconômico, é difícil de comprar, é difícil de vender, é difícil de manter, é caro, é complicado. Ou seja, no final das contas, acaba sendo menos antieconômico se a gente mantiver pessoas que são pagas. Então, o discurso ele é um pouco simplista, porém, né, até porque a evidência disso é um pouco relativa, porque essa valoração da figura do escravizado muda conforme se proíbe ou não o tráfico, se essa fiscalização com relação ao tráfico de indivíduos, ao próprio comércio interno é maior ou menor. Então, seria mais ou menos como a gente tentar, sei lá, equilibrar o que pode vir a ser mais barato. Beber e arriscar ser pego numa blitz, e daí você sabe que mora num lugar que eventualmente não tem muitas blitz, ou se você tá num lugar em que é muito comum ter muitas blitz em determinados dias e horários, daí você vai mensurar, realmente não vale tanto a pena, porque, né? Então, esse equilíbrio no sentido economicista, né, ele acaba sendo também um pouco difícil de ser apresentado, difícil de ser provado pelos abolicionistas, até porque a presença da mão de obra livre, assalariada, ela ainda é muito fragilizada, ela vai ser muito pouco presente, vai existir basicamente nos núcleos urbanos, que se ainda hoje eles são muito pequenos em proporção à presença de população rural. A gente olhar isso para 1880, por exemplo, é ainda mais absurdo. Então, é muito difícil conseguir fazer esse tipo de equilíbrio. E, por outro lado, vai ter a razão nacional, ou seja, temos que acabar com a escravidão porque isso é importante para o Brasil, porque afinal de contas, então daí entram uns discursos que são até meio esquizofrênicos. Não, estamos atrasados com relação ao resto do mundo, ninguém mais tem escravidão, então tem essa coisa um pouco ufanista. E tem outras duas discussões que são bem interessantes. Uma, no que diz respeito à presença de escravizados e o fato de que ter muitos escravizados diminui a potência, a possibilidade de ter forças armadas regulares, porque uma parte considerável das pessoas que trabalham, que seriam livres ou potenciais soldados, na verdade são escravizados, e o proprietário de escravos não vai abrir mão do escravizado dele para ficar treinando num quartel para um dia que aconteceu uma guerra. Então, isso é um problema, ou é uma questão bastante interessante e que ganha vulto especialmente após a independência, afinal de contas, né, ninguém sabia muito se a manutenção da independência ia ter que ser por meio violento, então isso era uma preocupação. E o segundo aspecto é especialmente baseado no fundamento do José Bonifácio, que é um dos grandes abolicionistas e vai ser precedido pelo Joaquim Nabuco, e os dois vão basicamente dizer a mesma coisa. Olha, o Brasil não pode mais ser escravista porque nós precisamos de uma unidade nacional. O fato da gente ter figuras de donos e pessoas que são propriedade faz com que nós tenhamos uma ruptura no tecido social. E nós precisamos de uniformidade. E essa uniformidade só vai poder acontecer no momento que nós tivermos todo mundo mais ou menos no mesmo patamar. Supostamente esse discurso dele quer dizer, olha, os escravizados livres vão ser cidadãos. O que a gente bem sabe que não vai se materializar na sequência. Porém, em termos de discurso é bem interessante. Por outro lado, essa mesma lógica de manutenção do Estado e unidade nacional é pensada a partir do discurso escravista, e aqui, volto a dizer, as duas coisas se tocam, porque os escravistas vão chegar e vão dizer, olha, realmente não dá para manter, não dá para fazer a abolição da escravatura, a gente tem que manter os escravos por várias razões. Porque a manutenção do Estado depende disso, não tem quem trabalhe para nós no lugar dessas pessoas. Segundo, a nossa força econômica bastante importante. E terceiro, e daí uma coisa que é só na cabeça deles que faz bastante sentido, na de nenhuma outra pessoa faria, bom, se nós simplesmente abolimos a escravatura do nada, o que a gente vai fazer com essas pessoas? Como é que elas vão viver? Porque entendia-se que o escravizado era como se fosse um bichinho, ou seja, ele não tem autonomia de vida. Então eles não estavam muito preocupados, tipo, nossa, puxa vida, quem vai dar trabalho para eles, do que eles vão viver? Não, era mais ou menos como se a gente pensasse hoje que todas as vacas iam ser liberadas e se as vacas ficassem soltas e ninguém controlasse elas, o que elas iam fazer? Começar a procurar comida na cidade, ia ser um caos. Então, essa era a visão de caos que eles tinham. E esse é o primeiro aspecto. E o segundo, que é de revolta racial mesmo. Algumas experiências abolicionistas na América do Sul, no Caribe, vamos pensar a revolta de São Domingos no Haiti, no qual no movimento de abolicionismo e libertação dos escravizados foi feito pelos próprios escravizados que mataram todos os brancos. Então, vamos pensar, né, nesse sentido, existia um receio fundado de que
Ou se a gente libera todo mundo, de repente, do nada, esse pessoal vai ficar revoltado e vai tentar matar todos os brancos, que não são superiores numericamente aos negros, então esse é um primeiro problema. E a segunda ideia é de que, tá, eles não sabem viver sozinhos, então não bastasse a gente ter que pensar em procurar outros trabalhadores, a gente vai ter que pensar em sustentar ou o que fazer com esse bando de seres vivos que não têm autonomia e o que vai acontecer com eles. E percebam, a preocupação, quando se fala isso, o fundamento, né, tanto, puxa vida, vai ser um monte de gente sem capacidade ou, né, sei lá, vai ser abandonada para a sorte. A preocupação desses escravistas é como que nós vamos controlar em termos de segurança pessoas que não têm trabalho, não têm comida e não têm casa. Então, é evidente que uma quantidade de centenas de milhares de pessoas que não tivessem mais como se prover, não tivessem mais casa, não tivessem mais acesso ao alimento, é bastante natural imaginar que de alguma forma elas buscariam isso e talvez essa busca, num médio prazo, não fosse mais pacífica, talvez tendesse a ser violenta. E daí a pergunta e a questão desses escravistas é: nós não podemos correr o risco de ter um bando de pessoas que daqui a pouco vão estar com fome, vão estar com doentes ou não vão ter assistência. O que a gente vai fazer com elas? Então percebam que no final das contas, tanto a manutenção quanto o sistema de abolição, ele não está muito preocupado, ou se a gente for ser muito sincero, não está em nada preocupado com a figura do escravizado. Mesmo os discursos de liberdade, eles são fragilizados, porque eventualmente a gente fala em liberdade, mas uma liberdade que também é de um conceito liberal pós-Revolução Francesa, que também não está muito consolidado, ele também não é muito presente na sociedade como um todo, né? Porque vamos pensar, a liberdade de voto é restrita à renda, então ele é um conceito filosófico bastante fragilizado. Então ele por si só não sustenta nada. De alguma forma vamos sempre recair na discussão econômica ou da própria sustentação ou existência do Estado. E se a gente perde esse aspecto da liberdade ou da vida humana, né, do que é o aspecto individual, e passa a olhar para a coletividade, manter a escravidão ou encerrar com ela acaba sendo muito mais uma decisão de, bom, como é que a gente vai lidar com um potencial conflito que nós nem sabemos qual poderia ser. Então, a preocupação acaba sendo sempre a manutenção do Estado. E se a gente pensa na manutenção do Estado, seja a manutenção do Estado do ponto de vista econômico, do ponto de vista de não mudanças radicais, porque isso afeta a minha vida pessoal, por exemplo, sou funcionário público, ou coisa do gênero. As próprias iniciativas abolicionistas vão enfrentar inúmeras barreiras, porque, por exemplo, a lei do ventre livre, que determinava a necessidade de registro dos escravizados, acabou que não se consolidou porque não se determinou quem seriam as pessoas que fariam esse registro. E os funcionários públicos dos cartórios das cidades diziam, olha, eu não sei o que tem que fazer, então não vou eu fazer isso. Então, em não se fazendo esse serviço, não se conseguia dar vazão à normativa seguinte, que era a libertação progressiva por critérios que eram próprios lá da lei do ventre livre. Ou seja, de alguma forma, sempre esse discurso de manutenção do Estado, então, e quando a gente fala por discurso, é essa noção e esse pensamento que é bastante hegemônico, e volto a dizer sempre, mantenham essas forças em mente. Temos uma classe política que quer simplesmente viver sem grandes dificuldades, viver feliz, tranquilo e sereno é sempre uma premissa interessante. Temos, do outro lado, uma elite econômica agrária que, no final das contas, também não quer ter perturbação na sua vida ou na sua forma de estrutura própria interna. Portanto, a combinação desses dois elementos, ele vai se autossustentar, seja para tentar dizer que tem que manter, seja para dizer que não tem mais que manter. E por isso que o resultado da não manutenção da escravidão, ele é tão mal sucedido do ponto de vista dos escravizados que são libertados. Para eles, é claro que você deixar de ser escravo e ser livre é uma diferença monumental, mas em termos de sustentabilidade a médio e longo prazo, isso acabou sendo um grande tiro no pé. Acabou, enfim, se desdobrando em uma série de outros problemas muito mais graves e que de alguma forma corroboraram o pensamento lá escravista que dizia, viram, a gente tentou explicar e avisar que ia ser desse jeito, a gente tentou dizer que ia ser esse caos, mas não porque eles quisessem dizer, olha, a gente tinha que ter uma outra solução. Para eles a cabeça era fácil, era só ter mantido a escravidão. Então, essas são algumas reflexões que são importantes para a gente começar a pensar e sair um pouco do zero. Como sempre, faço as ressalvas. Procurem não se ater àqueles pensamentos pré-estabelecidos, assim como quando a gente fala em elite, não pensar numa relação negativa, e quando a gente fala em manutenção do pensamento escravista, não pensar só do tipo, estamos falando sobre, sei lá, herança histórica, ou aquelas discussões rasas e banais que a gente vê
né, na maior parte das vezes que se discute esse tipo de coisa. A gente está realmente pensando aqui e discutindo de forma muito mais aprofundada, ou pretende esse aprofundamento, para realmente ver como que se dá, como que se deram as concepções que vão nos meandros, de forma não literal e não óbvia, permitir ou não a influência desses pensamentos nas decisões de natureza política e jurídica no Brasil. Perfeito? Espero que eu tenha conseguido dar um pouco mais de esclarecimento para vocês acerca desse tema. Novamente, como sempre, reitero que mantenho à disposição para responder as dúvidas de vocês. Sempre que precisarem, retomem e a gente vai retomando esse contato, certo? Esperamos que em breve possamos retomar os nossos encontros presenciais. A gente ainda está nessa expectativa, estamos no primeiro momento aí desses surtos, mas sempre que tivermos alguma novidade, vamos nos conversando. Está bem? Então, até a próxima semana. Um excelente período de estudo para vocês. Qualquer dúvida, estamos sempre disponíveis. Até, um grande abraço.